Olá, boa tarde. Está no ar o Panorama Notícias desta quarta-feira, 1º de novembro. Acompanhe agora os destaques da edição de hoje. Atenção, trabalhador. Salário mínimo para o próximo ano fica abaixo do esperado. Prefeito de Camboriú anuncia pacote de medidas para conter despesas. Homem sofre tentativa de homicídio no bairro Vila Real enquanto fazia tatuagem. Programação de finados na região. Cemitérios vão abrir em horário diferenciado. Polícia Rodoviária Federal começa hoje operação que intensifica a fiscalização. E ainda, a TV Litoral Panorama lança nova campanha de incentivo à leitura. Dê asas para a imaginação. Você que nos acompanha pela tela da TV, do celular ou do computador, sejam todos bem-vindos. E atenção, trabalhador, a previsão de salário mínimo para o próximo ano caiu. O anúncio foi feito pelo governo federal no início desta semana e, é claro, não agradou. Que o salário mínimo do brasileiro é mínimo mesmo, isso ninguém nega, né? Afinal de contas, sempre sobra mês no final do dinheiro. É difícil encontrar nas ruas alguém satisfeito com o valor. Acho que está numa média baixa para o tanto que o brasileiro gasta hoje em dia, o gasto diário dele, né? Mensal na realidade. É ridículo, né? O povo brasileiro trabalha, paga impostos, extremamente mal remunerado. Então, a palavra é ridículo e decepcionante. Essa é a minha definição. Já diz tudo, é o mínimo. Absurdo. As coisas aumentam e a gente fica no salário mínimo. Não estou falando de mim, falando da maioria do povo, estou falando pelo povo. Absurdo porque o cara vai lá e rouba 70 milhões, que eu nem sei quanto zero vai, porque nem sei botar na verdade. Aí vai lá, o Lula rouba não sei o que, vai lá. Pô, de onde que vai esse dinheiro, cara? Tá péssimo. Tá baixo. Eu acharia que tinha que ganhar um pouquinho a mais, né? Você concorda comigo ou não? E se eu falasse para o senhor que a tendência ainda é para ano que vem ficar um pouquinho mais baixo do que eles haviam previsto? Ah, bom, aí sim. Aí eu acho que daí nós temos ferrado. Mas é isso mesmo, hein? O governo diminuiu o valor estimado para o salário mínimo de 2018, saindo dos R$ 969 esperados para R$ 965. A informação foi confirmada pelo ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. O ministro explicou que é uma projeção, mas que o salário mínimo será definido mesmo em janeiro, com base na inflação de dezembro. A população não recebeu bem não a informação. O Brasil está ficando cada vez pior. O brasileiro vai viver como, né? De vento. Estocar vento. A situação com certeza ficará muito pior. Extremamente decepcionante. Em outro país diz aumentar, não diz baixar. Baixar o salário. Mas nós temos que ficar aqui e dar conta disso. O povo que tem que reagir. Bom, se o problema é dinheiro, né, esta senhora dá a dica para o governo conseguir economizar algum. Por que não abaixam o salário dos políticos? Hein? Eles têm salários altíssimos. As campanhas são financiadas com os impostos do povo. Por que eles não financiam com o dinheiro dele? Eles têm um alto salário. O povo com um salário mínimo ainda vai diminuir. Olha, se me permite rapidamente, senhora, sabe por que não se reduz o salário dos políticos? Porque nós, povo brasileiro, continuamos votando neles. Nesses que estão lá, votando a favor deles e contra o povo brasileiro. Mais uma vez, uma redução no salário básico. O salário mínimo é um salário de referência. Poucas pessoas nesse país recebem esse salário mínimo, até porque as entidades de classe acabam negociando valores diferenciados de acordo com a categoria. Mas serve como referência para uma série de fatores, inclusive para o pagamento, né, de aposentadorias e outras coisas mais. Mas, infelizmente, é isso. Nós continuamos votando nesses políticos que nos representam lá em Brasília, dessa forma que vocês estão vendo aí. Olha, e falando em redução, essa pelo menos é boa, o prefeito de Camboriú, Elson Cunha, anunciou um pacote de medidas com o objetivo de conter despesas. E Ednei Adriano tem mais detalhes. E sobre este assunto eu converso com o procurador do município de Camboriú, doutor Hélio Derene Filho. Doutor, quais foram então essas mudanças principais que devem trazer bastante benefício, principalmente financeiro, para o município de Camboriú? Boa tarde. Boa tarde, Ednei. Essas medidas que o prefeito Elcio Cunha está tomando agora a partir de novembro, significa uma redução
ainda que não tão significativa, porque só pega a parte dos servidores comissionados ou aqueles com função gratificada do município, mas que demonstra mais uma força, mais um interesse da administração pública em regularizar as contas, principalmente a questão com gasto de pessoal e as despesas gerais, com energia elétrica, com gasto de papel, de insumos, e de água, enfim, todas essas situações. O prefeito baixou o decreto na data de ontem, né, e acabou encaminhando uma série de diretrizes para que a administração agora passe a cumprir um regime agora de bastante contenção, bem forte, bem significativo, para que a gente termine o ano e comece o ano que vem dentro dos índices de responsabilidade fiscal. Então, saber quais são essas mudanças? Olha, uma das mudanças que é a redução das horas extras, né, a proibição de realização de horas extras de alguns servidores, né, de alguns setores, né, a redução de parte das funções gratificadas que são concedidas hoje a alguns funcionários, né, um grupo até razoável de funcionários, né, a redução, que é talvez o que chame mais atenção, do subsídio dos secretários municipais, do próprio prefeito e do vice-prefeito na ordem de 20%, né, até o decreto diz até 20%. De forma geral, o senhor não acredita que então vai trazer nenhum tipo de prejuízo à população? Não, a ideia é que não traga prejuízo nenhum. Tanto é que o único que chamaria um pouco mais atenção é o quê? Estamos terminando o ano e no começo do ano que vem as pessoas recebem o cartão de IPTU, tem uma parte tributária envolvida nisso, mas o secretário de Finanças vai fazer ampliações para poder atender um pouco melhor a população em alguns períodos específicos. A gente tem festas como Gideões, por exemplo, momentos do início do ano que vem, né, pelo menos do primeiro semestre do ano que vem, e que isso teria que ser verificado. Mas, de qualquer forma, o atendimento para a população em relação à educação, em relação à saúde, a questão de assistência social, está absolutamente mantida, porque não se faz economia com essas pastas. E teve mudanças em Itajaí. O vereador Tiago Morastoni, filho do prefeito Volney Morastoni, deixou a Câmara para assumir a Secretaria de Relações Institucionais. Wagner Lúcio, atual secretário, continua no governo como chefe de gabinete do prefeito. Quem assume a cadeira de Tiago na Câmara é Neuza Geraldi, atual secretária de Desenvolvimento Social. Para o lugar dela, ainda não tem um nome definido. Gaspar Laus, procurador-geral da Prefeitura, disse que a negociação com o PPS ainda está em andamento. Olha, uma tentativa de homicídio foi registrada na tarde desta terça-feira no bairro Vila Real. Veja os destaques policiais no Giro de Notícias. Ontem à tarde, a Polícia Militar prendeu 2 homens por furto. O fato aconteceu na Rua Jamaica, no bairro das Nações, em Balneário Camboriú. Segundo a denúncia, eles estariam tentando vender celulares novos em uma loja. Com eles foram encontrados 9 aparelhos que teriam sido furtados em Joinville. Em contato com a vítima, os bandidos foram reconhecidos. Alexandre Santos da Silva, de 37 anos, e Ayrton de Passos, de 31, acabaram sendo presos em flagrante. Ambos já possuem passagens policiais. Ontem de manhã, na BR-163, em Guaraciaba, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 11 pneus novos vindos do Paraguai e que estavam escondidos em uma carreta. A mercadoria foi encaminhada para a Receita Federal e o motorista vai responder pelo crime de descaminho. Ontem à tarde, a Polícia Militar foi acionada para atender uma tentativa de homicídio na Rua Dom Henrique, no bairro Vila Real. Um homem de 26 anos estava em um estúdio fazendo uma tatuagem, quando foi surpreendido por outro homem, este de bicicleta, que fez 3 disparos de arma de fogo contra ele. O criminoso estava de camiseta, boné preto e bermuda cinza. Ele fugiu na sequência. A vítima foi encaminhada ao hospital em situação estável. Ele já possui passagens policiais. A Polícia Civil deve investigar o caso. E o Senado aprovou na noite de ontem o projeto de lei que regulamenta os serviços de aplicativos de transporte. Mas como houve modificação na proposta original, o texto volta para nova análise na Câmara dos Deputados. Prefere usar aplicativos de transporte como o Uber e o Cabify do que táxi. Além do preço, ela gosta do tipo de serviço que é oferecido. Essa preferência criou um problema na família. É que o avô dela é taxista e não gosta muito dessa história. Então eu falo, se vocês querem competir com o Uber, melhorem o serviço de vocês. Aí eu falo isso pra ele, aí ele fica bravo. Hoje, taxistas e motoristas de aplicativos fizeram manifestações na esplanada dos ministérios em Brasília. Os protestos começaram antes dos senadores votarem a proposta de regulamentação dos serviços de aplicativo para transporte particular. Em alguns momentos, houve confronto.
projeto original foi aprovado pela Câmara dos Deputados e determina que o serviço de aplicativo respeite uma série de exigências. Entre elas estão vistorias periódicas nos veículos, idade mínima e ficha limpa dos motoristas. Além disso, os carros deverão ter placa vermelha e rodar com base em licença específica da Prefeitura. As empresas responsáveis pelos aplicativos dizem que a proposta inviabiliza o funcionamento do serviço e que o texto representa uma proibição velada. Só que esse modelo regulatório não promove, pelo contrário, ele bloqueia a mobilidade no país como um todo. Mas o projeto é defendido pelos taxistas, que reclamam de concorrência desleal dos aplicativos e afirmam que a regulamentação dará mais segurança aos usuários. Eu acho que nós precisamos saber quem são as pessoas que fazem o transporte dos nossos familiares, porque nós estamos falando não de transporte de carga, mas de transporte de pessoas. Se os senadores modificarem a proposta de regulamentação dos aplicativos de transporte, o projeto de lei volta para uma nova análise dos deputados. Enquanto isso, os serviços continuam funcionando normalmente. A tecnologia é algo que vem para o benefício de todos e realmente é muito difícil você, através de leis ou de políticas, vedar o avanço que ela traz para a sociedade e os benefícios que ela traz para a sociedade. Olha só, e no próximo bloco você vai saber que prefeituras decretaram ponto facultativo na sexta-feira. E veja também a programação de finados da região. E claro, a TV Panorama lança uma nova campanha de incentivo à leitura. Continue conosco, nós voltamos já. Estamos de volta com o Panorama Notícias. Amanhã, você sabe, é feriado e a Prefeitura de Balneário Camboriú decidiu emendar e decretou o ponto facultativo na sexta-feira, dia 3. Somente alguns serviços serão mantidos e não haverá aula nas escolas e nem nos núcleos de educação infantil. Já em Camboriú, não tem ponto facultativo, os serviços e escolas vão funcionar normalmente. E a Polícia Rodoviária de Santa Catarina iniciou hoje a Operação Finados. Carlos Maganin traz as informações. Mais um feriadão pela frente, feriado de finados. E a movimentação nas estradas aqui do estado de Santa Catarina começa a aumentar. A previsão da Polícia Rodoviária Federal é que a partir da tarde de hoje já começa a movimentar e aumentar o fluxo de veículos aqui na BR-101, chegada a Balneário Camboriú e região. O Finados tem uma característica diferente, é um movimento pulverizado, como diz a própria Polícia Rodoviária Federal, em todas as regiões do estado. As pessoas vão para diversas cidades de diversos locais aqui de Santa Catarina. O projeto, o fluxo principal, não é aqui o nosso litoral, que vai receber sim um aumento no trânsito da rodovia. Mas a preocupação maior da Polícia Rodoviária Federal é com os cemitérios à beira da estrada, onde corta uma rodovia federal ou estadual. Por isso, pede uma atenção maior aos motoristas. Em 2016, não houve feriado prolongado, porque o dia de finados caiu numa quarta-feira. Neste ano, 2017, quinta-feira, ponto facultativo em muitos municípios, ponto facultativo também nos órgãos estaduais. Com isso, a preocupação da Polícia Rodoviária Federal e da Autopista Litoral Sul, aqui que é a concessionária da BR-101, é o aumento de fluxo, principalmente no final da tarde desse dia 1º e também no dia 2 pela parte da manhã. E a preocupação maior aí sim é com o retorno no domingo, onde todos vão sair provavelmente no mesmo horário. Por isso, cautela, cuidado e também muita atenção. Carlos Maganin, para o jornalismo da TV Litoral Panorama. Obrigada, Carlos. Quando fala em ponto facultativo, né, Lacerda, as opiniões ficam bastante divididas, principalmente em Balneário Camboriú. E principalmente dos servidores, né, que gostam, né, qual é o servidor que vai reclamar de ponto facultativo, né? Em compensação, algumas famílias, algumas pessoas passam a ter dificuldades, principalmente quem precisa e trabalha amanhã, muitos, como nós, iremos trabalhar amanhã. Exatamente. Né? E na sexta-feira, também, como nós, iremos trabalhar, muitas pessoas precisam deixar os seus filhos em creches e coisas assim, precisam dos serviços e eles deixam de existir. Infelizmente, Balneário Camboriú, a exemplo de muitas cidades do Brasil, né, decretam ponto facultativo quando isso acontece. Dá a impressão que não tem o que fazer, né? Mas é só impressão. Olha só, os cemitérios amanhã, dia de finados, vão abrir em horário diferenciado e com programação especial para homenagear os entes queridos que já partiram. Carlos tem as informações.
De finados, muitas pessoas buscam viajar para cidades onde nasceram ou onde têm entes queridos enterrados. Aqui na região, as prefeituras deixaram tudo pronto para receber as famílias que visitam cemitérios. Em Camboriú, são 3 cemitérios, no centro da cidade, no Rio do Meio e um no interior. Foi feita uma grande limpeza, né? Fazia tempo que não limpava, agora mandei a equipe da varrição de rua aqui fazer uma limpeza, nós preparamos tudo, pintamos o muro e está tudo sob controle, graças a Deus, cemitério limpinho, beleza, como você mesmo está vendo. A capela, nós vamos abrir uma porta ali na frente, né? E o padre pediu para fazer uma porta e só estou esperando a porta vir para nós cortar para poder abrir a capela. Já Balneário Camboriú tem apenas o cemitério da Barra. O setor de patrimônio é o responsável pela manutenção. Houve toda uma força-tarefa, né, envolvendo Secretaria de Obras, paisagismo, ou seja, pintura de muros, a jardinagem, roçada, capinagem, quer dizer, tudo isso até ontem, né? Inclusive tem algumas pessoas ainda das secretarias no cemitério. Para os responsáveis pelos túmulos, as reformas foi até ontem também, que hoje tem um fluxo muito grande de pessoas que vão visitar. A limpeza ainda continua sendo permitido, limpeza, troca de vaso, flores e tudo isso. Então amanhã nós vamos ter um grande fluxo de pessoas e provavelmente se estenda até o final de semana. A Prefeitura de Camboriú está viabilizando um novo espaço para aumentar o número de túmulos do cemitério do Rio do Meio. Nós fizemos uma ampliação aí de uma faixa de 1.000 metros quadrados, onde vai mais ou menos umas 160 sepulturas, né? Para que deixe um tempo para nós fazer o novo, porque os documentos estão sendo feitos para a gente fazer o cemitério novo. Já Balneário Camboriú construiu um ossuário para a retirada de corpos dos túmulos abandonados e assim ofertar mais espaço para enterros. A construção terminou, a inauguração foi semana passada, inclusive nós tivemos 5 exumações e 4 já foram colocados no ossuário, né? Cada compartimento são 2 ossadas. Aí depois dos finados, semana que vem, inicia novamente as exumações. Em Camboriú, o horário das missas vão ser os seguintes. No dia 2, amanhã, cemitério do Centro, missa às 8h30, 10, 3 horas da tarde e 5 da tarde. Já no cemitério do Rio do Meio, missas às 8h30, 10 horas da manhã, 3 horas da tarde e 5 horas. Cemitério da Imaculada Conceição, localidade de Vila Conceição, junto à igreja, às 9h30 e às 3 horas da tarde. Já em Balneário Camboriú, as missas são às 9 da manhã, 10h30 e uma missa à tarde. Monteiro Lobato uma vez escreveu: quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê. Infelizmente, aqui no Brasil, o número de leitores ainda é baixo. Por isso, campanhas de incentivo à leitura cada vez mais são desenvolvidas para que novos leitores descubram este mundo. E a TV Litoral Panorama não fica de fora. E hoje nós lançamos a nova campanha Dê Asas para a Imaginação. O IBOPE aponta que existem cerca de 104 milhões de leitores no país. Os números são relativos ao ano passado. O perfil dos entrevistados consistia naqueles que liam inteiro ou em partes pelo menos um livro no período de 3 meses. E aí vale todos os gêneros: gibi, romances, poesia e até livros religiosos. Ler por prazer, ler para se informar, ler para estudar. Todas as formas nos conduzem ao conhecimento de culturas, histórias, vivências e sonhos. As escolas ainda são as maiores incentivadoras de novos leitores. A gente tenta estimular nos alunos o outro lado, o lado prazeroso, né? Isso que é uma das maiores importâncias. Além de o nosso repertório, né? Ele melhora a nossa escrita para você poder interpretar, para você ter um vocabulário mais rico, né? A leitura ela é importante para tudo isso, né? Não só uma questão da escola, né? Levar para a vida, né? Ter isso como um hábito prazeroso. A leitura é muito importante para a formação do cidadão, para ele ter uma noção do mundo, de outras realidades além da dele também. A leitura, toda forma de leitura é importante. O aluno que está estudando, ele faz a leitura técnica, ele vem e faz pesquisas para os trabalhos que ele tem que fazer, mas é importante também que faça uma leitura literária, né? Que conheça os grandes autores, que viajem através dessas histórias. Fazer as crianças e jovens tomarem gosto pela leitura é um dos desafios. Com a facilidade de acesso aos jogos eletrônicos e redes sociais, o hábito de folhear livros pode ser deixado de lado. Na contramão desta realidade está o Logan.
Este jovem, todos os dias, visita a biblioteca de Balneário Camboriú para pegar 5 livros. Para ler, para interagir, ter mais, imaginação, para divertir. A gente sempre fala que a gente nunca pode falar que a gente não gosta de ler, né? Sempre haverá algo que você vai encontrar, né? Então você tem que saber descobrir o seu caminho literário. A TV Litoral Panorama, desde 2009, mantém uma campanha de incentivo à leitura. No primeiro ano, o foco era a leitura infantil, e nos anos seguintes, passou pela inclusão dos deficientes no mundo da leitura, contação de histórias para crianças, e neste ano, trazemos uma campanha interativa com uma mensagem que desafia os moradores e turistas de Balneário Camboriú a encontrar um baú repleto de tesouros, que podiam levá-los a lugares incríveis. Bastava cada um dar asas à sua imaginação. Acompanhem como ficou. É isso aí, dê asas para a imaginação, aproveite, vá na biblioteca, tem bastante livros para você, tá bom? Olha, a quarta-feira ainda segue com a influência de uma massa de ar seco que faz subir e descer as temperaturas. Hoje, por exemplo, em São Joaquim, a mínima foi de 0 grau. Que coisa, hein? Como o dia será ensolarado, a tendência é que as temperaturas subam. E para amanhã, o tempo não muda. Acompanhe mais detalhes. Em Balneário Camboriú, a quarta-feira será de sol entre nuvens em boa parte do dia. Os termômetros ficam entre 16 e 25 graus. No sul do estado, sol e nuvens, a mínima é de 12. Na região do Vale do Rio Tijucas, o tempo fica parcialmente encoberto. As temperaturas variam entre 13 e 26 graus. E no oeste, sol e nuvens, a máxima é de 25. Amanhã, quinta-feira, em Camboriú, o sol aparece entre algumas nuvens. Os termômetros marcam entre 15 e 25 graus. Na capital Florianópolis, o tempo fica parcialmente encoberto, a máxima é de 26. No Vale, sol e nuvens, a mínima é de 10. E na Serra, apesar do sol aparecer entre nuvens, o tempo fica friozinho. A mínima é de 4 e a máxima é de 17 graus. É isso aí, agora é hora de saber os destaques do esporte nesta quarta-feira com Ednei Adriano. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Lacerda. Hoje no Panorama Esportivo nós vamos trazer informações a respeito de um seminário que vai acontecer em Florianópolis no início do ano que vem, do PSG, o time do Neymar. Daqui a pouquinho tem todos os detalhes, fique ligadinho. Em seguida tem Panorama Geral, depois tem muito mais com o Jupavan e o Panorama Notícias volta amanhã no feriado, sim, ao vivo, a partir do meio-dia. Até lá! É isso aí, daqui a pouquinho no Panorama Geral, só lembrando, eu vou receber 2 vereadores do PV de Camboriú que deixaram o governo. Eles vão explicar os motivos. Um abraço e até amanhã. Panorama Notícias, apoio cultural.